Pessoal, aqui é Juliane Salviano e nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o direito ao feminino, que nada tem a ver com o feminismo, não mesmo. Mulher, homem, masculino e feminino representam a dualidade no universo que está em toda a criação. E não me venha com essa história de que isso é uma criação da sociedade, como querem defender as feministas e esse pessoal da ideologia de gênero. Já tem algum tempo que a agenda marxista, feminista, globalista tenta criar uma guerra entre os gêneros. É o modus operandi deles, né? Mas ocorre que no universo existe determinada hierarquia entre um polo e outro. Um é inferior e o outro superior? Ou será que essas polaridades são complementares e não opostas? O universo é harmonia por oposição. Portanto, um não é superior ao outro e sim, são complementarmente harmônicos e necessários. Tente imaginar o mundo sem o masculino ou sem o feminino. Impossível, não é mesmo? Se buscarmos alguns significados sociológicos, filosóficos, religiosos ou qualquer manifestação mística, encontraremos definições uníssonas. Na Cabala, Keter, luz superior e manifestou de si mesmo Binah, o feminino, e Rokhmah, o masculino. Diz o Zohar que o venerável espírito, o oculto dos ocultos, assumiu uma expressão, tudo criou em forma de macho e fêmea, visto que as coisas não poderiam ter prosseguido de outra maneira. Em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. Masculino e feminino não são idênticos, mas são perfeitamente complementares. Cada um tem sua característica própria e, quando se complementam de maneira perfeita, geram a vida. Assim é na lei natural, basta observar qualquer coisa na natureza para obter a comprovação dessa lei. Na natureza, tudo tem um propósito e um ideal. E com o ser humano não seria diferente. O masculino tem um ideal a realizar e o feminino também tem um ideal a realizar. Para alcançar esse ideal, é necessário que o masculino viva a experiência de ser masculino e que o feminino viva a experiência de ser feminino intensamente e que isso se harmonize, dando movimento ao universo. Mas afinal, o que é o ideal feminino? Nada tem a ver com lavar a louça ou limpar a casa, porque esses afazeres são temporais. Na época medieval, existia o que era chamado de o ideal de uma dama. Não se trata de o que você faz, e sim de como você faz. Qualquer coisa pode ser feita por ambos, pelo homem ou pela mulher, mas sem deixar de ser fiel à sua própria identidade. Na antiga Roma, a antiga Roma tinha isso muito bem definido, porque ela tinha a sua estrutura muito bem definida, que garantia a sobrevivência da sociedade local. Existiam os soldados, os construtores e as damas que custodiavam o fogo, as vestais. Essas custodiavam o fogo de Vesta, que tinha o seu fogo presente no templo que lhe era dedicado no centro da cidade e no centro de cada casa. Quem guardava esse fogo? A dama vestal, a dona da casa. Sua função era a de manter acesa a chama dos deuses lares, conservando um centro luminoso ao redor do qual tudo se construía. Essa era a chama civilizadora. Ao perder essa chama, que podemos ver de uma forma simbólica, ou seja, ao perder o centro, entramos numa mecanicidade da vida e então tudo se perde, tudo perde o sentido. O feminino é uma polaridade relacional e conservadora que fixa o centro, consolida e dá a vida. A senhora do pequeno espaço, aquela que guarda a memória do porquê. A tradição, aquela que guarda o sentido da ação e, por isso, ela é a responsável ela era responsável lá em Roma pela educação. Se colocarmos um homem e uma mulher para realizar uma mesma tarefa, se tiverem a sua identidade bem canalizada, eles não farão de maneira idêntica. A maneira como fazem, na verdade, se complementará.
Sendo assim, formariam uma excelente equipe de trabalho, por exemplo. Ambos podem fazer tudo, mas cada qual à sua maneira, preservando a sua própria identidade. Algo feito pelo masculino tem uma tônica e algo feito pelo feminino tem uma outra tônica. Ambos igualmente importantes. Algo que realmente seja eficiente precisa ter os dois aspectos, o requinte e o detalhe do feminino e o objetivo do masculino. Mas hoje isso acabou se tornando inviável, porque ambos têm competido por um mesmo papel e por um mesmo ângulo. Na nossa sociedade, os defeitos femininos são aceitos, mas as qualidades, não. A instabilidade emocional é propagada em todas as telas. A tendência à crítica e todos os excessos do feminino são propagados e aceitos. Já as virtudes femininas são consideradas inferiores. Um machismo que é exercido pela mulher sobre a própria mulher, já que nesse critério a mulher só tem sucesso quando se comporta como um homem. Apenas as virtudes masculinas são aceitas, já as femininas são consideradas debilidades. No fundo, o movimento feminista é machista, pois visa transformar a mulher em homem. E aquele que considera que para dar certo na vida é necessário se masculinizar e ver o mundo como um homem, esteja esse em um corpo masculino ou num corpo feminino, é machista. E como é o homem que possui a medida correta, do masculino, então o sucesso avaliado por um homem, segundo os valores masculinos, no fundo representaria a subordinação, a submissão ou a subjugação da qual as feministas dizem tanto lutar contra. Machismo, por definição, é o domínio dos atributos do macho. E quando a mulher começa a considerar que tudo o que é próprio do feminino é inferior e ridículo e deve ser desprezado, então ela é machista. No fundo, tudo isso tem por trás uma briga contra a natureza, uma guerra contra a vida. Buscam forçar a masculinização da mulher e a feminização do homem, a todo custo e a um altíssimo custo. Querem que a mulher se torne homem, que o homem se torne mulher. Para quê? Para quê? Não seria mais fácil e mais lógico manter cada um a sua identidade? Essa luta contra a própria natureza leva o ser humano a uma perigosíssima perturbação psíquica. Toda essa arquitetada imposição, esse nefasto plano que visa gerar adultos frágeis e rasos e manipuláveis, inicia-se na mais tenra infância, período em que a personalidade está em pleno desenvolvimento. O crescente número de distúrbios mentais que assolam as pessoas da nossa sociedade deixa isso bem claro. Tudo isso leva o ser humano a um caminho de sofrimento e desgaste. Afinal, a perda da identidade leva o ser humano ao caos. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai e fica vagando ali no meio ao nada. Esse bendito plano visa, na verdade, a destruição da sociedade e o controle das mentes fragilizadas. O grande sonho dos autoritários, o domínio das massas. O nosso mundo vem perdendo o sentido, a vida e a beleza. Tornou-se vazio por conta do sufocamento que os atributos femininos vêm sofrendo já há algum tempo e vem se tornando um mundo cada vez mais debilitado e perigoso, a manutenção da vida, devido ao sufocamento dos atributos masculinos. Mecânica, tecnocrática, materialista, sem respeito, frágil, sem coragem, débil. Essa é a nossa sociedade, resultado dessa engenharia social muito bem orquestrada. Em resumo, o feminismo é uma luta das trevas contra a luz, cujo objetivo é a aniquilação da vida. Esse é o feminismo.